Bom dia, boa tarde, boa noite, por que não boa madrugada, amigos e amigas do canal Abia Yala. Puranga Pituna, parente, Puranga Pituna também para todos os parentes e as parentes que vão assistir esse vídeo também. Hoje eu tenho aqui o grande agrado de receber o parente Valber da Gama Jaguarete, parente que já faz tempo que nós estávamos querendo conversar, para que conte sua história, para que conte também sobre sua rádio, sobre seu projeto de comunicação. A gente que acabou de sair agora de uma reunião com o ministro Paulo Pimenta, uma reunião que deu um fôlego para nós, que estamos do outro lado da calçada, né, que estamos esperando a nossa vez para sermos considerados como comunicadores populares, indígenas, que estamos levando nossas pautas, reivindicações, demanda, contando nossa história, fazendo parte, inclusive, dessa mudança paradigmática que está em transição nesse momento, tanto no Brasil como em grande parte da nossa querida Abya Yala, ou das Américas, como alguns ainda preferem denominar nosso território. Parente, se apresente e fique à vontade. Boa noite, Purangapituna, mais uma vez. Muito boa noite, Uranga Pituna, falando no nosso universo, né? Gostaria, primeiramente, de agradecer a oportunidade de poder estar conversando um pouco aqui com o amigo, o Che, que veio também de muito longe, né? Para o nosso país, nosso Pindorama. E acredito que já se sente em casa há algum tempo, né? Até porque nós somos, nós como indígenas, eu falo, né? Somos pessoas muito receptivas, né? Até na própria literatura a gente encontra relatos de que primeiramente nós recebíamos e depois nós iríamos procurar saber quem é através, né, ouvindo a história. E aí sim queria se julgar se era amigo ou inimigo. Mas primeiro existia a recepção. Ou então, como se dizia, a famosa até hospitalidade dos irmãos Tupinambá, né, dos parentes Tupinambá, que era uma hospitalidade muito boa, né? Claro que tinha um fim assim um pouco diferente do que se esperava, né? Mas era uma hospitalidade. Eu sou Valber da Gama, né? De batismo cristão, como se dizem, né? Foi o nome que meus pais me deram, né? É muito por causa, a gente sabe das exigências documentais que o colonialismo nos impôs. Mas a gente também tem a tradição de receber o nome indígena e também de se autobatizar indígena, né? O nome indígena que eu recebi foi Abaeté, um cacique daí de São Paulo, me batizou como Abaeté, primeiro porque ele falou, você é da Bahia, então eu tenho que escolher um nome característico da Bahia. Eu falei, tudo bem. E depois de conversando com ele, ele falou assim, olha, eu achei você muito verdadeiro, então eu vou lhe chamar de Abaeté. Eu falei, tá certo, né? Na época eu nem sabia o que significava Abaeté, mas achei que tinha alguma relação com a Lagoa do Abaeté, né? O Parque das Dunas aqui em Salvador. E aí falei, ótimo, tá beleza para mim. E aí depois pesquisei, né? Claro, vi o significado. E aí nesse caminho de reconhecimento, de autorreconhecimento, nesse caminho de procurar saber quem sou, quais são as minhas origens, né? Eu me autobatizei de Jaguareté, porque eu deixei de ser um homem verdadeiro e passei a ser uma onça, um jaguar, né, verdadeiro, pela forma como muitas vezes as pessoas nos enxergam, né? Às vezes, quando a gente quer falar da nossa própria cultura, as pessoas falam, você é agressivo, ou então, você não pode ser assim, você tem que ser mais maleável, tal. E aí eu costumava dizer que, assim, em tempos de guerra na selva, a gente precisa assumir o totemismo, né? E o totemismo que eu procurei assumir foi o da onça mesmo, do jaguar, que é o que
tem muito aqui na minha região, inclusive na região que eu nasci, e para ficar bem característico também da forma como os nossos antepassados nos batizavam, né? Eles nos davam o nome daquilo que viam ou daquilo que caracterizava algo da nossa etnia, da nossa aldeia, do nosso círculo de vivência, né? Então é basicamente isso, né? Aí eu vou falar um pouco mais depois sobre o histórico familiar, que aí a gente continua conversando. Parente, você se encontra no sul da Bahia, se não me engano. Em que lugar Não, você bem está? ao norte, na verdade. Ao norte, sim. O seu povo lá pode contar a história do seu povo, da região onde você Aqui, está, as demandas que vocês têm, né, as inquietações. Fique à vontade. então, aqui normalmente é chamado de Piemonte Norte da Chapada, que a gente fica no norte da Chapada Diamantina, né? Tem a parte da Chapada Diamantina que tem um turismo bem desenvolvido, né? A parte de Lençóis, Mucugê, Andaraí, por aí vai, e fica bem no centro da Chapada. Eu estou entre Jacobina e Quixabeira, que são dois municípios que ficam aqui no norte da Chapada Diamantina. Aqui tem muitas características afro-indígenas, porque foi um local assim de as primeiras expedições, ou posso dizer assim, as primeiras explorações até da coroa portuguesa, posterior até a partir de 1580, quando Portugal foi incorporada à Espanha, passou também a ser explorada por espanhóis, e também teve um pouco da invasão holandesa, né? Por aí vai, posterior também alemães, italianos, e até chegar os norte-americanos também, mais recentemente, e hoje em dia já está tudo, né? Tudo misturado já, né? Uma globalização dentro do nosso território. E por que eu costumo dizer que temos características afro-indígenas? Dentro desses relatos aí, tanto dos portugueses, dos espanhóis, dos franceses, que escreveram muitos relatos também, dos holandeses também, que escreveram muitos relatos, né? A gente tende a achar que só os portugueses escreveram sobre o Brasil, sobre Pindorama, quando, na verdade, a maioria dos povos da Europa que vieram para cá colonizar, eles têm os relatos próprios, é que só nos foi passado aquilo que era coerente pelo colonizador, né? Só relatos mais aportuguesados. Mas pesquisando vários outros relatos aí, né, de tantos outros povos lá da Europa, a gente tem muitos relatos de comunidades quilombolas sendo combatidas já no início do século XVII, né, ou no final do século XVI, início do XVII, aldeamentos indígenas também sendo dizimados ou incorporados, né, ao modelo de colonização também nesse mesmo período. Então, assim, é uma junção de duas culturas. E o curioso é que já existiam comunidades quilombolas no final do século XVI e início do século XVII, aqui nessa região, juntamente com comunidades indígenas, e já praticavam comércio, já praticavam relações, né, de todos os tipos, casamentos, inclusive. Muitos relatos mencionam isso. Então, não só a Bahia, que a Bahia também é muito conhecida, no geral, por ter essa interação dos povos afro com os povos indígenas, mas principalmente nessa região aqui, tanto da Chapada quanto da área de Várzea, que era chamada Jacobina, uma área muito mais ampla do que a área territorial da cidade de hoje, já existia essa interação de povos afro e povos indígenas. E isso, consequentemente, fez com que as famílias se formassem dessa maneira. Existem muitas famílias, a exemplo da minha, que foram formadas a partir da junção de pessoas afro e pessoas indígenas, né? Normalmente os escravizados ou negros libertos, quando vinham para essa região, não tinham mulheres africanas, né? Não eram trazidas mulheres africanas para essa região. A maioria ficava no recôncavo. Então, eles se casavam com mulheres indígenas, né? Os filhos nasciam já dessas uniões, né? Vou dar um exemplo aqui, até o próprio Caramuru, que é bem conhecido na história do Brasil, né? Ele é fruto
os filhos dele, os netos dele, são frutos de relações, né, entre europeus e indígenas. A minha família é fruto de relações entre africanos, sejam eles escravizados ou libertos, indígenas e lusitanos também, por que não, né? O próprio sobrenome já diz, da Gama, né? O sobrenome ibérico. Então a gente cresceu nessa fusão, como diz o nome da minha própria rádio, né? Nessa fusão de culturas. E cresci nesse ambiente aqui, até aproximadamente meus 9 anos de idade. Após esse período, meus pais foram morar em São Paulo. E aí entra aquela coisa do apagamento cultural, né? A gente, quando vai morar num grande centro urbano, a gente é até incentivado a esquecer. Esqueça que você é o baianinho, né? Ah, esqueça isso aí, você está em São Paulo agora. Você tem que se modernizar, você tem que se adaptar, né, à cultura ítalo-nipônica e a tantas outras, que São Paulo é um turbilhão, né? E aí eu cresci, a minha adolescência foi nesse mundo, né? Só que eu tinha muita proximidade com a cultura afro de São Paulo, né? Os movimentos afro em si, a própria periferia onde eu morei, né? Eu morei no bairro do Centreville, em Santo André, que é um bairro que tem suas características de luta, né? De ocupação, né? Muito por pessoas afro e por pessoas de origem indígena que vieram do Nordeste em busca de um sonho, em busca de novas possibilidades, né? Nesses locais. Vou E aí fazer fui só, buscando isso, né? vou fazer só um Oi? parêntese que eu morei do lado do bairro Centreville o ano passado, na Casa Viva Lilás, que hoje você Rapaz. tem alguns nossos parentes que estão no nosso grupo, no nosso movimento em Andevaeté, a Parentaúbe, o Sandro, o movimento Nome aos Rios, que surge também em Santo André e surge nessa Casa Viva Lilás, que está do lado do bairro Centreville. Então, eu vivi ali também, notei a realidade, soube da realidade, né? Muito bom que você tenha colocado esse espaço geográfico, que inclusive é esquecido até pelas próprias autoridades municipais Sim, de Santo sim. André, né? Você morou entre amigos, né? Eu cheguei até o próprio André Vaeté, de certa maneira, muito graças ao Sandro Nicodemo e graças à UB também, né? Que o Sandro foi quem me apresentou, entre aspas, né? Apresentou virtualmente, né? Me passou os contatos da Silvia Guaianamu Iramomi, né? E da Jaqueline Raiwan, que eu considero a minha cacica, né? A minha Morubixaba, a minha Canhecó, como se diz na língua pataxó, né? Que ela é uma cacica pataxó. E eu cheguei através dele para esses contatos e aí fui fazendo esses contatos com esse pessoal, porque eu te digo, né? Voltando a aquilo que eu estava abordando. Eu cresci praticamente no mundo afro, então a gente esqueceu um pouco da nossa cultura indígena, né? Sempre soube, claro, né? A família do meu pai é uma família indígena e meu pai sempre fez questão de frisar, né? Eu sou índio, como ele dizia, né? Eu sou Cabo Verde, como ele dizia. E a gente sempre soube desse parentesco indígena por causa da minha bisavó, a avó do meu pai, que a família sempre crescemos, sempre sabendo que ela era uma mulher indígena, e eu tive o privilégio de conviver com ela, com a minha bisavó, né? Eu fui, além do privilégio de conviver com ela, eu fui um sortudo, porque eu era um dos bisnetos que mais viviam ali na casa dela, né? Digo dos parentes mais distantes. Quando a gente ia para a casa dela, ela morava em Simões Filho, aqui na região metropolitana de Salvador, eu ficava muito na casa dela. Outras pessoas, até outros primos meus da mesma idade, não gostavam muito porque diziam assim: ah, ela é muito brava, ela é muito, sabe, tem muito rústica. Por quê? Porque ela preservava muitos costumes indígenas ainda. A minha mãe mesmo, né, que viveu um tempo lá junto com ela também, minha mãe dizia, ela era uma mulher muito bonita, tinha os cabelos longos e aí penteava aqueles cabelos, né, tal, e fumava muito, né, ela era uma pessoa assim muito rústica, ela não era de muita conversa. E aí as minhas lembranças que eu tenho desse convívio com ela sempre ficavam assim, né, com aquela coisa, aquela pulga atrás da orelha. Poxa, né? Eu preciso descobrir mais sobre essas nossas origens, né? Até pelas características, muitas vezes eu chegava como acontece às vezes hoje em dia, eu chegava em comunidades quilombolas e eles diziam assim:
mas você tem uma mistura aí, né, tal, você é meio diferente, né? Aí eu falo, né, poxa, eu tenho uma família indígena também, né? Tem coisas que, assim, isso aqui da gente mesmo, né? Essa parte curvada aqui não foge muito, né? Eu sempre fui um dos mais pretinhos da família, né? Então a gente sempre se apegou muito a esse lado afro da coisa. Mas eu via que a família da parte do meu pai, não, as pessoas não eram aquela coisa de modo de falar negão, né? Não era aqueles negão, tal. Eu falava assim, rapaz, da onde tem essa mistura? Da onde saiu isso? E aí eu, como sou muito curioso, confesso, eu comecei a pesquisar. Eu falei, eu quero saber quem sou, quero saber quem nós somos. E aí comecei a encher o saco dos meus parentes aqui, né? Ó, gente, eu estou procurando documentação, eu estou procurando relato histórico, eu estou procurando tudo que for possível para que a gente possa se conhecer. Aí, conversando com os mais velhos, né? Eles começaram a passar essas informações. Olha, a mãe Gita nasceu em tal lugar, né? Vou até falar, ela nasceu num lugar chamado Olhos d'Água de Miguel Calmon, que é uma cidade aqui também vizinha de Jacobina. E aí foram viver na Catuaba, que é um bairro aqui de Jacobina. Catuaba, né? Já é um nome indígena também. E aí comecei a... Não, mas eu quero saber quem foram os filhos dela, né? Quantos filhos ela teve, onde ela nasceu, quando ela nasceu. Se tiver documento, manda para mim. Aí achei uma certidão de nascimento, de casamento da minha avó. Aí vi os nomes, descobri o nome, né, da minha bisavó, o nome completo e o nome do meu bisavô. Aí fui através também procurar a certidão de nascimento da minha avó, documento, da minha bisavó ou documento. Descobri que ela nasceu em 1º de janeiro de 1914. Bom, aí, assim, nas palestras que eu costumo dar, inclusive, né, como sou palestrante, eu costumo frisar sempre algo que nos ajuda a compreender todas essas lacunas, que é o quê? Período histórico, você está mencionando, né? De que ano você está falando, de que período, quais são as coisas que aconteceram nesse período, o território que você está falando, sobre qual lugar você está falando, né? E o contexto, né? Você está falando de pessoas afro, você está falando de pessoas indígenas, você está falando de pessoas brancas, ítalo-brasileiras, sei lá, né? Por aí, franco-brasileiras, pronto. E aí, quando a gente chega resumindo tudo isso, a gente começa a desenhar o nosso contexto próprio, né? Aí foi onde eu cheguei a essa conclusão, que somos de família afro-indígena, né? Por diversas misturas. Primeiro, porque meu pai é de família indígena, como mencionei, e minha mãe descende de pessoas que nasceram em uma outra comunidade também muito próxima da onde a minha bisavó nasceu, que era uma comunidade quilombola, chamada de Itapura, que é pedra que emerge das águas ou de algum lugar, né? E também chamado de Tapiranga, né? Que é pedra vermelha. Aí eu fiquei louco com isso, né? Falei, rapaz, tenho que saber mais sobre isso, tenho que saber mais sobre isso. E aí, né, juntando todas essas coisas aí, na minha época de faculdade, eu estudei gestão ambiental na Unijorge, em Salvador, né? E aí, apaixonado por Jorge Amado também, aqueles contos, toda aquela coisa que ele sempre teve aquilo muito de enfatizar a cultura da Bahia, né? Eu tive um professor, né, que gostaria até de mandar aí, né, como eu posso falar, um abraço em memória, né, porque infelizmente foi vítima da Covid, né? E isso assim foi de uma tristeza absurda para mim, porque foi sem pesar, foi um dos melhores professores que eu tive na vida, que se chamava José Augusto Saraiva Peixoto, o mestre Saraiva. E aí certa vez ele me chamou de canto assim, tal, e falou assim: "Olha, vou te passar uma informação aqui que eu não compartilho com todo mundo, mas por a gente ter afinidade, eu vou te passar. Estude etimologia. Estude a origem das palavras. Você vai compreender metade do mundo. A outra metade você se vira para entender. Mas metade do mundo você vai entender quando você estudar a etimologia. E aí eu guardei isso. Quer dizer, não tinha nada a ver com o curso que eu estudei, ou tinha também de certa forma, mas não no conteúdo programado, né? E aí eu fiquei com isso, eu falei, rapaz, eu vou começar a estudar isso aí. E aí ele falava muito Quirimurê, né? Quirimurê, Paraguaçu. Eu falava, rapaz, o que quer dizer isso? Comecei a pesquisar, pegar dicionário tupi e começar a conversar com pessoas de aldeias, tal, as lideranças, né? Aí me deu essa coisa de falar assim, poxa, assim, eu
eu sei tanto sobre a cultura afro, mas eu não sei quase nada sobre a cultura indígena, que também faz parte da minha família, porque afinal de contas meu pai é indígena. E aí, rapaz, me deu aquela lacuna, eu falei, não, eu tenho que pesquisar bastante. Eu tenho um programa que se chama AfroWeb, na Web Rádio Fusão, que é a minha rádio própria, né? E o intuito, primeiramente, desse nome AfroWeb foi por quê? Porque eu gravava esse programa deitado na rede de casa. Então, a AfroWeb, né? Que era uma rede. E também por causa da rede, a rede web e tal, né? E aí, depois, com o tempo, eu passei a perceber que eu falei, poxa, se encaixa também esse negócio da rede indígena também, entendeu? Porque é uma coisa muito característica da Bahia e dos indígenas da Bahia, do Brasil no geral, mas da Bahia mais ainda. Falei, poxa, então assim, o universo, ele não conspira a favor, ele inspira a favor de quem busca, né? E aí eu fui vendo que tudo que eu fazia, que eu fiz lá atrás, sem nem pensar nisso, calhava também com essa temática. E aí, nesse programa, eu costumava indicar filmes e livros, né? Eu havia indicado bastantes filmes com temática afro, com temática política também, e livros e filmes, né? E aí falei, não, eu preciso ler mais sobre a cultura indígena, para poder, até para indicar também, porque eu só indico o que eu leio, claro, né? Eu não vou indicar o que eu nunca li. E aí, rapaz, foi uma coisa assim maravilhosa que aconteceu em minha vida, que, como eu falei lá no início, eu passei a ter contato com relatos, né, de povos que viveram aqui na época, ao princípio, né, da colonização, ou do descobrimento, entre aspas, do Brasil, e comecei a se descobrir. Porque muitas das coisas que são relatadas dos próprios indígenas, Quiriri e Sapuyá, que é a etnia, né, a qual eu pertenço, que é a etnia originária daqui da nossa região, até hoje são preservados pelas pessoas que vivem aqui. Mas, assim, por falta de conhecimento, as pessoas não sabem. Quando você passa a estudar essa literatura e passa a estudar a etimologia, que é a origem das palavras, a origem dos nomes, você passa a perceber que nós vivemos ainda como indígenas. A gente só foi jogado na urbanização. E aí eu entro nesse contexto, né? Como a gente havia até conversado mais cedo, antes de iniciar essa live, eu entro nesse contexto de, de uma pessoa com características afro-indígenas que vive em contexto urbano, que forçadamente perdeu esse elo de ligação com a minha cultura, mas que procurou buscar isso, e é o que eu procuro fazer por outras pessoas agora. Porque se eu busquei e eu encontrei, eu desejo que outras pessoas também busquem e encontrem. Porque isso é motivo de felicidade. Isso é motivo de realização própria. Como eu falei, eu estudei na universidade, eu tive esse professor maravilhoso. Eu absorvi o conteúdo da universidade, eu absorvi o conteúdo do colonizador. Mas eu queria o conteúdo também da minha família, da minha oralidade, da minha tradição. E aí, quando conheci, não teve jeito, né? Um caminho sem volta, você sabe bem disso. A gente, quando mergulha nesse universo, não tem como sair mais. E aí, hoje, né, estamos aqui graças ao nosso amigo Sandro, como falei, a UB, a Marta Marcondes também, que é uma pessoa assim que eu amo de paixão, uma pessoa assim inteligentíssima, é admirável demais. A própria Silva Guaianamuira-Wome, a Jaqueline Rayuan, que assim me recebeu de braços abertos, me apresentou outras lideranças que puderam me auxiliar. E aí eu fui em busca disso, né? Aí eu fui visitar aldeias mais próximas aqui, fui ter contato com lideranças, que aí eu posso falar um pouco mais para vocês como foi esses primeiros contatos, né? Nossa, parente, muito bom a sua fala, muito enriquecedora, esse Siqueira, e você tocou numa parte muito específica sobre a questão da etimologia, né? Nós que já estudamos letras, né? No meu caso também, a gente sempre costuma dizer que a gente não estuda palavras, a gente estuda letras, ou seja, a gente estuda a, o grafismo da letra. Qual o seu significado, qual o seu significante, né?
e sempre se torna específica a questão etimológica dentro apenas das línguas coloniais, como no caso do português, do espanhol, dentre outras, principalmente do tronco do latim, né? Fazer esse estudo etimológico das palavras indígenas, eu acredito que agora já começou desde um tempo para cá esse trabalho, essa labor, que é uma labor é um trabalho de formiguinha, né? Mas que ajuda ao mesmo tempo e vai ajudar futuramente dentro do campo político a essa mudança de paradigma, mudança de subjetividade paradigmática para mudar os modos de ser, de estar, de existir, de coexistir no mundo, que é um trabalho que também o canal está fazendo para que as pessoas adiram mais à nossa luta indígena, ancestral, quilombola, afro-brasileira, ou como queiram chamar, né? Parente, eu queria saber qual é o seu trabalho específico que faz a partir do seu canal de comunicação, qual tem sido, quanto de alcance tem tido, como as pessoas têm recepcionado essas suas mensagens, né? E quais são as reivindicações, principalmente dentro do campo da comunicação indígena. Certo. Partindo desse princípio etimológico da coisa, né? Como eu falei antes, eu não costumo indicar nada sem ler, né? E acho que partiu muito disso. Como eu falei antes, eu tenho uma web rádio, se chama radiofusão.com, né? Quem quiser pode acessar aí, radiofusão.com, esse é o endereço. E dentro dessa web rádio, eu apresento um programa que chama AfroWeb. Esse programa, primeiramente, ele foi criado por uma solicitação de uns conhecidos, né, há mais ou menos 3 anos atrás, que tinha um web rádio. E aí alguém falou de mim lá, me indicou, e aí eu fui no lançamento dessa web rádio, e aí um deles me falou o seguinte, falou, poxa, você precisa criar um programa, né, que fale um pouco sobre essas coisas que você fala aí, né, sobre cultura tal, né, e aí você cria e manda pra gente aí. E aí eu criei esse programa, eu falei, olha, eu preciso tudo que eu faço muito pensado em transmissão de conhecimento. Eu não faço nada por acaso, só para monetizar ou só para ganhar dinheiro ou só para aparecer, porque isso para mim assim chega a ser até uma abominação. Meu filho até brincou comigo assim agora, antes de começar a live. Ele falou: Nossa, mas pai, o senhor vai aparecer na live assim? Falei: Assim como? Ele com a camisa aberta assim? Eu falei: Claro, nós indígenas costumávamos andar nu. O que que tem, né? Eu tô com a blusa aqui. Ele falou assim: Vai desmonetizar, né? É a linguagem que eles têm hoje de YouTube, né? Dessas coisas assim, né? E aí, rapaz, eu falei assim: Não, mas filho, ele tem 10 anos, né? Eu falei: Mas filho, assim, nós somos o que somos, né? Somos o que somos, né? Então a gente precisa não vestir uma fantasia. A gente precisa o tempo todo, em tudo que a gente faz, até aqui, ó, ser o que somos, né? Se eu sou um afro-indígena, eu tenho Oi, que andar como afro-indígena. boa Eu tenho noite. que. Boa noite. Esse é o Adrian da Gama, também conhecido como Arembepe, porque nos envolve. Muito E bem. aí eu falei, olha, já que eu tenho que fazer um programa de rádio, de web rádio, eu tenho que fazer um programa característico. Eu não posso chegar e fazer aquele programa pragmático, como todos os outros que já existem. Olá, boa noite, aqui quem fala é o locutor Valber da Gama, trazendo música para vocês. Eu falei, não, não posso ser assim. Eu tenho que trazer algo assim que seja bem característico, que as pessoas vão ouvir e vão dizer assim, poxa, é aquele maluco lá de Jacobina. E aí falei, vou criar esse programa. E aí, como falei para você, eu gravava esse programa deitado na rede de casa, porque coincidiu de começar o período, aquele período da pandemia. E aí não dá para ir na web rádio gravar. Eu falava, então eu vou gravar em casa e mando para vocês, aí vocês colocam no ar. Como eu gravava em casa, né? Ficava bem à vontade. Deitava na minha rede, pegava o microfone, gravava. E aí, rapaz, eu comecei
a perceber que tinha uma... Primeiro, aliás, eu já pensei na ideia de, falei, eu vou tocar música, mas música por música as pessoas podem escutar nas plataformas hoje em dia aí, né? YouTube, Spotify, por aí vai. Eu preciso de algo, na verdade, que caracterize meu programa. E aí eu cheguei nessa conclusão, eu falei, eu preciso indicar livro e eu preciso indicar filme, porque eu gosto muito de assistir filmes característicos, né, culturais, e eu leio eu leio de verdade, assim, na verdade, né, desde os 14 anos, porque a gente lê na escola, a gente decora, né? Agora, ler conteúdos que a gente realmente procure, desde os 14 anos, porque eu fui office boy em São Paulo. Então, eu dormia muito no ônibus, no metrô, no trem, e eu falei, não, eu tenho que parar de dormir, porque senão vão acabar me assaltando. Eu tenho que fazer alguma coisa para não dormir. Comecei a andar naqueles sebos ali da Rua Augusta, da República, né? Comprando livros de R$ 2, R$ 5 para ler. Então, eu lia muito, desde os meus 14, 15 anos, lia muito, bastante, bem variado. Comprando esses livros bem baratinhos mesmo. E aí eu falei, pronto, eu tenho, assim, um, um conteúdo de leitura vasto, então eu vou começar a indicar os livros que eu já li também. E aí, coloquei dentro desse programa. Aí a gente tem algumas estratégias, né? Eu comecei a perceber que, assim, muitas das vezes, quando eu falava logo no início ou nos primeiros blocos a indicação de leitura de filme, o pessoal não ouvia até o final, porque o pessoal, na verdade, só queria indicação de leitura de filme mesmo. As músicas, como eu falei, eles ouviam em qualquer lugar. Claro que alguns, né, queriam ouvir as músicas que eu estava indicando também. Mas muitos falavam assim, eu vou ouvir porque eu estou curioso, quero saber o que esse cara vai indicar. Aí eu falei, não, vou usar de estratégia. Vou deixar para indicar o livro e o filme mais para o final, né? Isso foi uma estratégia. Segunda estratégia, eu comecei a perceber essa coisa das redes sociais. Instagram, tal, Facebook. E aí eu gravava alguns vídeos, o povo gostava dos vídeos, né, rapaz? Falava, pô, legal, onde você tá aí e tal, gravando. Eu falei, rapaz, eu tenho que aproveitar isso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a gravar essas indicações de leitura de filme em lugares diversos que, inclusive, remetam à minha cultura, né? Que eu possa falar um pouco do lugar, de repente indicar algumas músicas para tocar no programa e, de repente, se for o caso, até indicar algum livro e algum filme que remeta um pouco desse ambiente que eu estou inserido gravando, ou seja, juntava tudo, né? Juntava tudo. Fui gravar uma vez no rio Itapicuru, que é o rio que corta aqui a cidade. Aí eu tinha que dizer, partindo da etimologia, o que significa Itapicuru, né? Eu tinha que trazer um livro que remetesse um pouco desse mundo em que os indígenas viviam ali. Um filme também. E aí foi nesse contexto. E aí, partindo desse trabalho, surgiram oportunidades de eu palestrar, falar um pouco também, fazer indicações também para pessoas diversas, né? Desde adultos, adolescentes, tal. E aí, né, respondendo assim, acho que resumindo a sua pergunta do início, foi isso, basicamente. Eu comecei a fazer um programa onde eu podia inserir um conteúdo que eu achava relevante. Com o tempo, ele abriu novas portas, onde eu pude também trazer um pouco da minha cultura e falar um pouco sobre a minha própria família. E aí isso fez com que eu pudesse falar sobre, não só sobre minha família, mas sobre a minha etnia, as outras etnias da Bahia, as outras etnias do Brasil, de Abiaiala, né? E por aí vai. E aí, rapaz, você sabe que a gente tem uma certa dificuldade em relação a vínculo empregatício nesse sentido, né? Ninguém quer contratar um cara que, porra, é revolucionário, que está ali falando sobre problemas ambientais, sobre problemas sociais e culturais. Segundo, a gente sabe que assim existe realmente o preconceito, a discriminação e o racismo com pessoas pretas. Então, na hora da entrevista, você pode ser graduado como eu sou, pós-graduado em ecologia como eu sou, você pode falar outro idioma, eu falo inglês não fluentemente, mas entendo bem e consigo falar, e conheço um pouco já, né, posso dizer que eu conheço um pouco já do Nhangatu, da língua, né, tupi, e você pode chegar lá com as diversas qualificações, quando eles olham para você, eles falam, não tem o perfil da vaga. E aí, felizmente, né? Ou infelizmente por um lado, mas felizmente por outro, eu sobrevivo disso.
da web rádio, das palestras que eu dou, dos trabalhos como ator de simulação realística que faço, e por aí vai, porque a gente escolhe entre o sonho e a sobrevivência nessa sociedade, né? Eu pude fazer o contrário, eu pude escolher sobreviver do meu sonho, que é falar sobre quem eu sou e sobre a minha cultura, né? Não sei se eu respondi, eu falo bastante, às vezes você tem que mandar eu parar de falar, viu? Eu começo a falar também, não paro mais. Acho que isso é mania de palestrante, começa a falar, não para nunca. Mas eu acho que eu respondi um pouco aí de como começou tudo isso e como que eu pude aproveitar isso a meu favor e em favor das pessoas que eu quero ajudar. Muito bom, parente, muito bom. Eu estou bastante contente com suas palavras me chegam muito, inclusive temos muitas coisas em comum, já que todos os povos de Abya-Yala, desde o Estreito de Bering até o Estreito de Magalhães, nós temos cosmologias, cosmogonias e cosmopercepções que parecem ser singulares, mas que no fundo elas, digamos, metafisicamente, elas se ligam entre si, entre os nossos modos de pensar e de agir, mesmo dentro da cidade. Parente, esse primeiro bloco está acabando por causa do tempo da plataforma. Não sei se você gostaria de ir para um segundo bloco para falarmos sobre as questões ambientais, climáticas e as questões territoriais na sua região. Você está afim de irmos para o segundo bloco? Sim, sim. Gostaria porque tudo envolve, né? O meio ambiente fala muito sobre a gente, né? Isso. Então, vamos para o segundo bloco, certo? Beleza. Aué, Tecatu. Auetê.